é isso aí, galera do Tribuna do Jovem. Nós vamos falar sobre traumas na infância que são refletidos, logicamente, na adolescência, na juventude e, enquanto não tratada, vai aí perdurar na vida dessa pessoa. Nós vamos falar com ela, que é psicóloga, está sempre conosco aqui, a doutora Verusca Gendov. Pode entrar, por gentileza. Olá. Tudo bem? Tudo bom, Gabriel? Prazer recebê-la novamente. É sempre um prazer. Fique à vontade. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Que bom estar aqui, Gabriel. Bom também recebê-la mais uma vez. Vamos falar sobre esse assunto, então, que, como eu disse, não sei se certo, corretamente, muitas pessoas nem sabem, né, que estão agindo de determinadas formas ou maneiras que acabam sendo até rejeitadas ou até mal interpretadas por conta de traumas na infância. Queria que a senhora desse uma costurada aí nesse assunto inicialmente pra gente. Olha, muito importante estar trazendo isso. Eu acho que até mesmo por uma comemoração de Dia das Crianças, o melhor presente que o programa pode oferecer é trazer uma qualidade de vida emocional para as crianças que serão adultos no futuro. Como é importante para quem está em casa entender que todo o processo de infância ele é marcado na nossa vida. Os momentos especiais que são bons são marcados e os momentos negativos também. E às vezes conflitos familiares, briga entre pais, situações que acontecem, distorções, conflitos podem acarretar no futuro muitos problemas. E hoje o que eu tenho mais percebido, inclusive visto demais em consultório, são traumas de relacionamento afetivo por conta de relacionamento dos pais ou de familiares que foram muito ruins. Isso fica marcado na cabeça de uma criança, é complicado, então é importante a gente entender para prevenir isso. Prevenir esse tipo de situação é oferecer uma qualidade de vida emocional para o seu filho no futuro. Muito bem. Só agora aqui no início, né, já dá pra gente perceber que realmente o ambiente familiar ali, se não for algo bom para a criança, ela pode crescer com certos requisitos, algumas coisas negativas, né? E eu gostaria, doutora, que a senhora trouxesse aqui pra gente se uma criança que sofre traumas na infância, se ela pode desenvolver algum problema psicológico no futuro, e se sim, quais? Olha, eu tenho visto, inclusive, isso é importante falar também, cada dia, mais jovens, crianças novinhas apresentando depressão. Então hoje nós já temos tratamento. Com depressão? Sim. Puxa vida. A partir de 1 ano e meio de idade, 2 anos de idade, os consultórios já recebem crianças com sinais de depressão graves. Rapaz, inclusive já tem até uma linha de Impressionante. tratamento psiquiátrico infantil para crianças que apresentam distúrbios emocionais por conta de conflitos familiares. Isso é por conta do quê? Falta de afeto ali no ambiente familiar? Por que acontece isso? Muitos dos processos começam já na gestação. A gestação ele é um período muito importante para a formação do bebê. E quando o bebê nasce, ele já nasce com registros em sua memória de tom de voz, de conflitos. Por mais, mas é um feto, não sabe o que estava discutindo, mas o tom aversivo, agressivo, isso causa um processo de impacto. O bebê se assusta. Então, é muito comum, inclusive, quando a criança nasce, ela rejeita aquela voz que ela escutou agressiva durante o período de gestação. Então, tem crianças que rejeitam mãe, rejeitam pai por conta do período de gestação. Meu Deus. E no período todo de infância isso se torna algo comum. Então, muito cuidado, pai, mãe, quando for brigar, quando tiver algum tipo de conflito, não faça na frente dos seus filhos. Porque esse registro vai ficar e vai se tornar algo negativo. Nossa, Uau, vai que ficar sério? boca aberta agora. Não imaginava também. Né? Impressionante. E, doutor, além desse sintoma da depressão, quais outros sintomas que é perceptível que a criança ela sofreu trauma de Olha, infância? as crianças elas têm apresentado muito processo de ansiedade, transtornos gigantes de ansiedade, inquietação, choro, muita sensibilidade emocional, dificuldade de lidar com outras crianças. Nesse momento especificamente até é interessante eu colocar uma coisa, eu tenho percebido uma certa agressividade, um certo tom de agressividade por conta de questões políticas, por exemplo. Isso já está se refletindo nas crianças. Isso é verdade. Hoje nós já temos crianças com processos de agressividade na escola por conta de ser uma repetição do que estão apresentando em casa por aversividade, agressão, de processos que os pais muitas vezes apresentam. Tome muito cuidado. Às vezes as pessoas, por conta da impulsividade, elas não têm noção do que elas podem alcançar. Então cuidado, gente. Cuidado com o que você está fazendo, como você está agindo. Tem uma criança ali que é uma esponja. Está absorvendo tudo que está acontecendo. Então, os processos de agressividade que as crianças apresentam, às vezes é reflexo familiar.
processos, inclusive gigantes, de sintomas físicos, somáticos, crianças com problemas de gastrite, problemas de pele, problemas graves até de organismo por conta de fatores emocionais. Meu Deus. Problemas emocionais afetam o corpo. E para uma criança que tenta assimilar a vida conforme ela está ouvindo, é muito complicado. Se para um adulto já é. E os pais têm uma parcela muito grande nisso, né? É muito. Eu não posso culpar só os pais. A gente sabe que às vezes os pais representam aquilo que eles viveram também nas suas infâncias. Sim. Né? Às vezes os pais têm uma dificuldade, mas não se retém só a isso. Às vezes tem processos que são maiores. Por exemplo, processos na escola. Às vezes ver um amiguinho sofrendo uma determinada situação traz também reflexos para a criança. A criança fica inquieta, fica perturbada, dependendo do que acontece. Dependendo do que acontece com o seu professor na escola, quantas e quantas crianças se fecham e começam a ter alterações de comportamento, alterações emocionais por conta disso. Então, gente, a grande dica é observar a criança, perceber que a criança sempre foi de um jeito e começou a agir de uma outra forma, tem algo errado. Alguma coisa pode estar trazendo algum tipo de situação. Outra situação que acontece muito também é quando a criança vivencia uma infância toda problemática, mas ela não absorve naquele momento. Aí no processo de adolescência desencadeia tudo, porque ela começa a entender o significado de tudo aquilo que ela viveu na infância e naquele momento ela não tinha essa percepção. Então tudo isso, gente, vai gerando no ser humano uma quantidade de processos traumáticos que, se as pessoas soubessem como uma palavra tem um peso na vida de uma pessoa, não fariam muitas coisas. Rapaz, coisa séria. Ainda mais falando desse, em especial, ano eleitoral, que tal? O bicho tá pegando. Falando isso, feliz Dia das Crianças para quem exclui os outros do Facebook, por causa de oposição política, né? Opinião contrária, porque tá acontecendo isso, né? Demais, então, para quem tá fazendo isso, um feliz Dia das Crianças para você. As pessoas se perdem, Não, né? tá, esse ano nunca vi como outra ocasião. As pessoas estão agressivas. Então, exatamente. Você tá lá no Instagram, você vai ver um perfil lá de esporte, Neymar fez um gol, tá aí vem o outro lá, fulano, porque eu não sei o que, e já chamou. É isso, é um absurdo, o que eu tenho até feito, gente. eu comecei até a fazer uma campanha por conta disso, onde vamos trabalhar, porque realmente comportamentos insanos têm se tornado muito frequentes, e não podem, as pessoas não podem perder o limite por nada nesse mundo. As pessoas têm que entender que a regra principal é o amor ao outro. E eu tenho visto pessoas perdendo amizade. Eu vejo hoje crianças sofrendo porque os pais brigaram por conta de política e proibiram a convivência dos filhos. Filhos que conviviam, que eram vizinhos, deixaram de conviver junto porque os pais brigaram por conta de política. A que ponto então, assim, chegamos? está se tornando um movimento insano. É. Então, Dá acho bem que acaba dia está na hora de 28. cada um parar, Esperemos que acabe. refletir, para que isso não se torne mais um trauma na cabeça das crianças. Exatamente, com certeza. Né? As crianças são, coitadas, as que vão acabar sofrendo no meio Elas disso que acabam tudo. absorvendo e sofrendo tudo isso. Fico, Brás, queria que você falasse um pouquinho sobre o outro lado cristão da coisa. Os pais que estão dentro de casa, qual a importância de ter comportamentos, não de serem cristãos, ou chamados, né, vamos dizer assim, que a gente não pode julgar, mas também não pode chamar todo mundo que tem comportamento de qualquer jeito de cristão, porque cristão é parecido com Cristo. Então, ao seu ver aí, você como ministro de louvor, você que leva a palavra de Deus à galera, dentro de casa a importância de pais terem compromissos realmente com Deus e passar esses valores para o seu filho, como a doutora muito bem disse, de preservar os filhos de um momento de estresse, de confusão, alguma coisa assim. É imprescindível a criação que a gente tem dentro de casa, né? Eu tenho pais que são evangélicos, mas acima de tudo me trouxeram uma educação onde a discussão, acho que é legal você sempre entender os pontos que você está discutindo, sem agressões. Hoje a gente vê uma coisa, tudo vira desabafo público, né? Hoje você discorda de alguma coisa, em vez de você dialogar com outra pessoa, você já explode numa rede social, de repente aí já mexe com uma outra pessoa que não tem nada a ver, e ela vai, já expõe, aí vira uma bomba, né? Então a gente vê essa agressividade, mas eu acho que tudo faz parte da criação que você teve. Se você tiver pais que são mais calmos, que para ouvir uma opinião do outro, eu acho que você cresce um pouco com isso, pais equilibrados. Acho que o equilíbrio é muito importante dentro de uma casa, né? Além de toda a educação que você deve ter. Com certeza, é isso mesmo. Se a gente tem aí uma base, né, que possa, como você falou, pelos seus pais,
que lhe educaram, que te levaram pelo caminho certo e você acaba tendo uma vertente aí de sucesso, vamos dizer, também nessa área. Claro, frustrações podem acontecer com qualquer pessoa, decepção e tudo mais, mas você sabe o caminho correto. E até, voltando a pergunta para a doutora, em relação a isso, não só as brigas ou agressões, nesse sentido, mas há casais que não deram certo depois de terem filhos, aí... Primeiro é a briga pela guarda, né? Digo, num casamento mesmo. Aí fica com o pai ou fica com a mãe. Esse vai começar um novo relacionamento rejeitado por aquela criança que já está crescendo um pouco mais. Como é que fica a cabeça dessa criança? Essa criança, obrigatoriamente, ela vai ter problema na frente ou consegue ainda contornar a situação, doutora? Olha, uma das coisas que mais acontece, porque acontece de tudo que vocês possam imaginar, mas o que mais acontece é a síndrome da alienação parental. Muitas vezes, por conta de uma separação dos pais, os pais não deram certo por N fatores e N motivos, começam a usar na criança como objeto de chantagem, para se vingar daquele que se separou. E aí começa realmente uma chuva de comportamentos inadequados, falando mal da figura, falando mal se é a mãe que comete, a mãe falando mal do pai, ou se é o pai falando mal da mãe, enfim. E a cabeça da criança que está ali no meio e ama os dois. Ele ama o pai dele e ama a mãe. Ama a família de um e ama a família do outro. E às vezes começa a se sentir culpado por amar. Porque aquela outra pessoa que convive está falando mal daqueles que eles amam. Então imagina o nó que isso faz na cabeça de uma criança. Chega uma hora que a criança tem um desgaste tão grande, uma estafa mental tão grande, que ela começa a entrar em processos depressivos, processos somáticos, um monte de processos emocionais. É muito complicado. Criança precisa de muita tranquilidade para se desenvolver. Se adulto precisa, imagina uma criança. Então é importante que a gente possa realmente parar e conversar. Quanto mais a gente consegue de forma madura resolver as coisas, é melhor para todo mundo. A sabedoria da gente resolver os conflitos, porque conflitos vão existir, mas a gente tem que ter sabedoria para resolver. O que não pode é despejar em cima justo daquele que é o mais frágil, ou da criança, né, que é o mais frágil, ou muitas vezes ali estendem até mesmo a outras pessoas, né, que estão ali na convivência. Então, que a gente possa refletir um pouco mais. Eu acho que o que a gente precisa, é claro que frustrações fazem parte da vida, conflitos fazem parte da vida, mas tem um limite. Quando a gente ultrapassa esse limite, se torna uma barreira bastante perigosa e com certeza a destruição é muito grande. Quanto mais a criança ou o adulto vive situações de conflito que ultrapassaram esse limite, mais você vai ver uma destruição familiar. A gente vê o quanto é sério tudo isso, né? O quanto a criança absorve realmente tudo isso que acontece nesse ambiente familiar. Nós comentamos agora há pouco a respeito do casal, da família, né, que é separada. Mas e aquele pai e aquela mãe que ainda convivem juntos, né? Que cuidados eles devem ter para que essa criança não cresça com algum trauma, né? Em relação a eles, como eles podem se policiar? Que eles, em relação a de observar a criança, mas eles em si, o que eles podem fazer? Sim, se observar, a raiva deles não pode ser tão grande a ponto de destruir aqueles que eles amam. Às vezes você está com tanta raiva de uma pessoa e quer descarregar o caminhão em cima daquela pessoa e esquece que as sequelas vão se estender a todos os outros que você ama, inclusive você mesmo. Então, se a gente pode sempre sentar e conversar, até unindo tudo isso que a gente está falando aqui, senta e explica as coisas para a criança. Se vai acontecer um conflito por uma separação, prepare essa criança. Olha, a gente não deu certo, está brigando muito, mas olha, vai ser diferente. Você vai ter uma casa, eu vou ter outra. Você vai ter o seu momento, o seu cantinho numa casa e noutra. E procurar de forma mais tranquila, mais compartilhada possível, fazer com que essa criança fique bem, para que o adulto também fique bem. Porque tudo isso acaba acarretando num ciclo doentio e todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo. Então, que cada adulto possa refletir suas ações. Parece que as pessoas hoje em dia estão tão impulsivas, né? Tão impulsivas, que elas estão agindo e não estão observando o que estão fazendo. E aí, quando vem se dar conta, já é uma destruição absurda. Já tem se perdido muita coisa, gente. E depois que você chega para uma montanha e joga um monte de penas lá de cima, não adianta pedir para juntar, porque não dá. Não tem como juntar. Então, que cada um possa se avaliar. O que eu quero para mim? O que eu estou buscando? O que eu quero fazer? Onde é que eu quero chegar com isso? Porque quando a gente para pensar que a gente não vai chegar em lugar nenhum com isso e ainda vai ter um prejuízo por trás disso tudo, vai perceber que não vale a pena. Maravilha. Doutora, tem uma pergunta da plateia.
Boa tarde, doutora. Eu me chamo Boa tarde. Fernando. Eu gostaria de saber, para a senhora, um dos fatores que eu mais vejo que influencia esse tipo de comportamento impulsivo é o medo das pessoas. Mas, assim, clinicamente, como que você avalia o processo que a gente está e quais são os principais fatores que influenciam isso? Olha, nós estamos vivendo um momento muito difícil, Fernando, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil em todas as áreas da vida. Se a gente for abrir um pouco mais o leque, a gente vai imaginar que as pessoas estão estressadas por N fatores. É desemprego, é problema financeiro, problemas de relacionamento, enfim, é um leque de situações. Então eu entendo que num primeiro momento onde a pessoa quer descarregar suas frustrações, ela acaba descarregando. Infelizmente é isso que tem acontecido. Por isso que se a gente for pensar clinicamente, a gente tem que tratar a raiz disso, que é muitas vezes a frustração que cada um carrega dentro de si e quer jogar para cima do outro. Eu acho que esse é o grande ponto. É o que tem acontecido não só na política hoje, mas tem acontecido de uma forma geral com a vivência das pessoas. Está todo mundo chateado. É como trânsito, basta um buzinar. Aí vem um efeito em cadeia de irritações, né? Porque as pessoas elas estão no ponto de explosão. E aí quando vem uma faísca, explode todo mundo que estiver ao redor. Então que a gente possa ter domínio sobre esse tipo de situação e a gente não exploda. A gente tem que ter controle, saber gerenciar as nossas emoções. Pode estar acontecendo um tumulto ao seu redor. Todo mundo pode estar descontrolado ao seu redor, mas você não pode se contaminar com isso. Você tem que estar consciente dos seus comportamentos. Isso é a impulsividade, é eu não ter controle sobre os meus comportamentos. Basta uma fila de banco, alguém reclamar, daqui a pouco eu estou reclamando, mas eu estou incomodado? Ou será que eu aproveitei da reclamação do outro para descarregar minhas frustrações e neuroses ali? Então que a gente possa ter domínio. Gerenciar as emoções é um presente que a gente tem. Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu controle. Até um jumento consegue controlar a sua boca. Por que que o ser humano que é racional não consegue controlar? Consegue, mas se permitindo é isso. A gente tem que parar e se permitir é isso. E às vezes é aqueles 10 segundos, sabe? Que você para, respira, aí você pensa com calma e aí a sua ação já é outra. É isso que a gente tem que fazer, passar a respirar mais e refletir um pouco mais. Oxigenar mais o cérebro, né? Segurar um pouquinho as emoções. A galera da juventude lá do Espírito Santo, eles mandaram um vídeo também falando a respeito desse assunto. Eu quero que a gente acompanhe agora, vamos ver. Fala aí galera, beleza? O meu nome é Alessandro, eu sou pastor e líder da Juventude da Graça do Estado do Espírito Santo e estou aqui para dar minha opinião sobre o tema traumas da infância. E é claro que se não for tratado corretamente, podem sim causar problemas psicológicos, assim como uma criança que nasce e a mãe é solteira, ele não tem pai, então cresce e ele sente essa falta e sente até preso para se socializar diante do mundo ao seu redor. Tem algumas pessoas também que têm as suas opiniões aqui. Primeiro é a Aline Ribeiro. Olá galera, tudo bem? Realmente uma criança, quando ela passa por traumas desde pequena, isso gera grandes consequências no seu futuro. E aí ela se torna uma criança fragilizada ou uma criança que provavelmente não terá uma boa autoestima. E aí isso influencia os comportamentos dela na sociedade e com sua família, em todo o seu ambiente. E aí galera, eu sou a Bruna e eu quero dizer que esse tema precisa ser debatido, é um tema que é muito importante pra gente, porque os traumas da infância podem afetar diretamente a nossa vida como adulto, e eu acredito que na infância, quando está formando a nossa mente, a nossa personalidade, esses traumas podem nos tornar adulto problemático e nos aprisionar de alguma forma na nossa vida. Bom, eu sou a Jéssica e também vejo que esse tema é de suma importância, porque não só a criança, mas o adolescente traz esse trauma junto com ele e pode afetar nas outras áreas da vida dele, né? E esse tema ele precisa ser comentado por quê? Para ter o acompanhamento não só com o especialista, mas também com um familiar, né? Para estar junto com o adolescente, com a criança. E aí pessoal, eu sou o Guilherme e a minha opinião é que sim, pode trazer problemas, mas eu queria dizer também por experiência própria, Jesus cura. Eu, assim, traumas que eu já passei, hoje, depois que eu conheci a Cristo, é vida nova, e eu acho que é isso aí. Além disso, também é importante estar debatendo, conversando, mas a gente tem que estar sempre firme
na nossa fé firme com Deus. É isso que eu penso. E estas foram as opiniões aqui da galera do Estado do Espírito Santo. Olha, fiquem todos com Deus. Aê! Muito bem, valeu a galera aí do Espírito Santo, cada um aí falando uma coisa. Eu estava lembrando, doutor, enquanto eles falavam, de um caso de um rapaz que ele era casado, né, com a mulher, e os dois tinham eram 2 filhas, se eu não me engano. E eles se separaram, não deu certo aquela coisa, e foi diante do juiz, tribunal, aquela coisa chata. E ele falou, não, eu tenho condição de criar, ele ganhava mais do que a esposa tal, e o juiz falou, ó, você vai ter que tirar foto da cama, né, do quarto, para ver se comporta as crianças, da geladeira cheia, né, isso, não sei o que, lá, de um momento seu com as crianças e tudo mais. Ele falou assim, puxa vida, tem que tirar, ficar fotografando essas coisas ou registrando essas coisas, mas tudo bem, o juiz mandou mandar. E ele começou a mandar essas fotografias e justamente pegava momentos, abraçava as duas, e tirava foto, dava beijinho, aquela coisa. E ele falou até que um dia, uma delas me perguntou, papai, hoje a gente vai tirar foto, você mostrando que ama a gente? Né? Ele falou que naquela hora ele parou e falou, puxa, eu não sei o que está causando isso dentro delas. Não que ele falou, não que eu não demonstrasse, mas na hora que eu ia tirar foto eu demonstrava o maior amor do mundo, né? E a criança, ela percebe isso. O que esse tipo de situação pode gerar na criança? Não só a agressividade, não só a separação em si, ou outros fatores, mas essa demonstração muitas vezes fake, até como o Fico falou, de você jogar tudo na internet, você demonstrar mais do que realmente acontece. É interessante isso, principalmente nesses processos de separação acontecem demais, né? Eu atuo muito nessa área e vejo demais esse tipo de coisa acontecer. Mas a criança, ela sabe, ela tem um coração tão sincero, Gabriel, que ela sabe quem realmente se importa. Ela sabe quem gosta dela. E às vezes a outra parte se sente muito machucada com isso. Então começa a criar uma série de situações para tentar apaziguar aquele processo, né? É claro que quando se trata de um processo, o juiz quer ver, porque o juiz não conhece as partes, ele precisa conhecer as partes. Agora, na realidade dos fatos, a criança é a única pessoa ali que pode dizer o que ela sente com uma parte e com a outra. Sempre a criança tem uma ligação muito forte com alguém. E nas fotos, se a gente prestar atenção, fazer realmente uma leitura um pouco mais apurada, a gente consegue exatamente saber com quem que ela realmente está feliz e com quem ela só está fazendo pose. Porque é diferente. O nosso rosto, quando está feliz, age de um jeito. E o nosso rosto, quando está tirando foto, age de outro. Então, o coração da gente, ele vem para os olhos da gente, o brilho do olho, gente. Então, não adianta colocar foto no Facebook, fazer qualquer tipo de situação, se você não está sentindo. Quando uma pessoa está infeliz, a gente olha nos olhos e a gente sabe. Quando uma pessoa está feliz, da mesma maneira, a gente olha nos olhos, a gente sabe. Os olhos são a porta do coração. E quem souber ler os olhos, lê o coração do outro. Muito bem, fenomenal. E é isso que a gente tem que buscar, né, para aprimorar aí o nosso conhecimento e também para a gente saber como agir melhor diante de qualquer situação. Tem os pais aí que devem preservar a sua vida e se preocupar muito com o que estão fazendo diante das crianças. E também você que é jovem, você que é adolescente, você que já até é mais maduro do que isso e talvez tenha lembrado de alguma coisa que você sofreu lá atrás, saiba que tem solução, né, doutora? Tem como vencer essas coisas assim. Sempre é tempo de resolver as questões, o que não pode é deixar sem resolver. Porque o tempo vai curar, né? Se o trauma está trazendo uma sequela para você, porque o problema do trauma é esse, o trauma traz sequelas emocionais e te impede de ter uma vida social, de ter uma vida afetiva, de ter uma vida adequada, uma vida conjugal, dependendo do que aconteceu na sua história. E quando você se dá conta que o seu processo tem um impedimento porque um trauma causou isso, já é um grande ganho para você buscar ajuda. Porque é através desse início que você vai trabalhar toda essa história que foi trabalhada, associada de forma errada. E um profissional da área da psicologia pode trabalhar isso e trabalhar essa questão. Com certeza, e é isso que a gente indica. E também agradece a sua participação, doutora. Muito obrigado mais uma vez. E que vem para desvendar os causos aí, mais as buchas maiores aí do nosso programa. Eu que agradeço. Te agradece muito. Pede seus contatos também.
E quero aproveitar e deixar um beijo especial para todo mundo. Quem não conhece ainda o meu canal é Doutora Verusca. Inclusive, eu deixei uma live especial que eu fiz de madrugada falando sobre insanidade. Se você está sendo vítima de insanidade de alguém, assista, vale a pena assistir. E vou mandar um beijo especial para as crianças da minha família, foi Dia das Crianças. Eu quero muito mandar um beijo especial para o John, para o Davi, para o Heitor e para o Arthur Felipe, que são os meus sobrinhos. Um beijo especial para todos vocês. Feliz Dia das Crianças para vocês. Muito bem. Mais uma vez, obrigado pela participação, doutora. E que a gente possa fazer dessa forma, sempre tendo a certeza de que Deus pode mudar essa situação e fazer você uma nova pessoa. E essa questão que a gente deve buscar, que a Bíblia Sagrada ela mostra, e quando a gente está com Deus, quando a gente se coloca diante de Deus, todas as coisas podem ser mudadas, podem ser transformadas. Não fica com esse negócio, não, o tempo vai curando, o tempo, deixa o tempo, vai indo, o tempo só vai intensificando esse trauma, só vai engessando esse trauma dentro de você. Se tempo curasse alguma coisa, vendia relógio na farmácia, não era assim? A gente podia conseguir de uma maneira mais fácil. Quem cura é Deus, quem cura é Jesus Cristo, quem transforma a vida de um ser humano é Jesus, quando este entrega a sua alma na presença dele. Então, se você acha que você sofreu, sabe que sim, não partilhou com ninguém, busque a ajuda de um profissional, busque alguém que ele tenha um esclarecimento tanto profissional, quanto também alguém que possa passar algo de Deus para a sua vida. Se não, procure o teu pastor, procure alguém próximo que você possa abrir o coração, falar o que você passou, até como o Márcio falou no começo. Abra o coração para o seu pastor, para o seu líder, fale com ele, diga, estou passando por isso, ele vai orar por você, vai lhe orientar pela palavra de Deus. Só não deixe isso mais postergar, não fica procrastinando resolver esse assunto ou essa situação, porque o nosso Deus tem a cura que você precisa para você vencer de uma vez por todas esse trauma, e você, quando casar, quando tiver filhos, não vai passar adiante esse mal para a sua família de geração em geração. Combinado? Busque, o Senhor é a tua vitória, é a tua força. Maravilha!